Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Guilherme, eu vou dar essa aulinha para vocês sobre sugestões e temas para a área de finanças empresariais. A gente teve essa aula ontem, só que o professor, vulgo eu, acabei esquecendo de gravar. Então, para não deixar quem não pôde assistir ao vivo na mão, eu vou dar essa aula aqui para vocês. Vai ser bem rapidinho, ali em torno de 30 minutos, né? Como não vai ter alunos assistindo, nenhuma participação, eu só vou abordar os temas direto e, e vocês vão vendo qual que é a melhor opção de vocês. Mas qualquer dúvida, vocês podem me chamar ali no chat ali do AVA, que eu consigo ajudar e auxiliar vocês no que eu puder, beleza? Então vamos lá para a primeira opção, que é estrutura de capital. Nesse tema de finanças empresariais, vocês podem analisar no seu TCC, no seu trabalho, quais são as melhores práticas da estrutura de capital. A gente também pode analisar que uma estrutura de capital bem feita, né, de acordo com as melhores práticas, será que ela tem um desempenho, um impacto bom no desempenho financeiro, né, um impacto positivo? Você pode também analisar e fazer uma correlação entre a estrutura de capital e o valor da empresa. Seguindo ali as melhores práticas, né? O valuation da empresa, o valor da empresa, ela tende a aumentar ou tende a diminuir? Então você pode fazer essa análise também bibliográfica, né, com base em outros artigos. Como eu disse ontem na aula ao vivo e agora na aula gravada e também na aula de anteontem, sobre administração estratégica, é sempre bom você buscar algum setor ou alguma região específica, ou os dois. Como assim? Por exemplo, aqui, será que a estrutura de capital, tipo uma pergunta de pesquisa, né? A estrutura de capital tem correlação com o, a valorização da empresa, do valor da empresa? Daí você pode pegar das empresas de agronegócio, por exemplo, que faz mais sentido aqui na região, ou empresas da região sul do Brasil. Então você pode fazer essa jogada para tornar mais específico e ficar mais robusto o seu trabalho, né? Se você deixar muito abrangente, pode dar problema, né? Pode dar problema para você que vai fazer, porque a pesquisa vai ser muito ampla e talvez não fique tão relevante assim. Então, por isso você tem que tomar esse cuidado. Também você pode analisar, às vezes, com base na estrutura de capital, né, que a empresa tem, as decisões de investimento, de capital e de risco, elas são afetadas de alguma forma, né? Uma empresa que tem um capital bem estruturado, suas decisões, como são as suas decisões de investimento, de capital, e como que ela lida com o risco. Então você pode fazer essa análise. Temos aqui gestão de fluxo de caixa. Então você pode avaliar diferentes estratégias e estratégias eficientes que melhoram essa gestão de fluxo de caixa. Você pode abordar também ferramentas e novas tecnologias nessa área de fluxo de caixa, que é bem interessante avaliar algumas tecnologias e pesquisar se elas são realmente efetivas ou não. Pode avaliar se uma gestão de fluxo de caixa bem feita ou mal feita, aí você vai decidir, né, no seu trabalho. Impacta de que forma em performance empresarial, né? E também você pode avaliar como que vai funcionar essa gestão de fluxo de caixa em períodos de crise. Então a gente passa de vez em quando em alguns momentos de crise e você pode avaliar, por exemplo, o que aconteceu em 2008, na pandemia, foi uma crise forte.
Mas não precisa ir tão longe como a crise lá de 29, né? Pode ficar nessas crises mais que aconteceram recentemente, que foram a de 2008 e a 2020 agora, né? E sempre lembrando também de focar em algum setor ou região ou os dois, tá? Valuation. Então você pode pesquisar por métodos de valuation que deram certo em empresas. Vamos montar um título aqui agora. Métodos de valuation que foram eficazes em cooperativas de crédito do Paraná ou do sul do Brasil. Então você pode fazer esse tipo de título, você tem que fazer essa jogada. Porque se você deixar muito abrangente, ou por exemplo, você pode deixar só empresas automobilísticas. Quantas empresas automobilísticas existem no mundo, né? E que contém culturas diferentes. Por exemplo, tem uma cultura aqui no Brasil que tem as leis trabalhistas mais, não digo rígidas, né, mas mais complexas. Temos a lei lá nos Estados Unidos, que praticamente não tem lei trabalhista nenhum. Aí tem na China, que é totalmente diferente, é um contexto diferente, uma cultura diferente. Então, como é que você vai avaliar o valuation de empresas em contextos tão diferentes? Então, você pode focar em algum setor e em alguma região também. Pode ser no Brasil. Até no Brasil tem muita variedade cultural, né? Então, você pode até focar em alguma região específica, né? Eu recomendo que pesquise aqui do Sul, porque é onde a gente mora, é mais fácil de pesquisar onde a gente convive, né? Também temos valuation de startups. Aqui, é, se você assiste Shark Tank e gosta, você já vai matar essa charada aí, né? Entender como é que funciona esse valuation que as startups fazem, né? Entender, nossa, por que startups valem bilhões de reais? Qual que é o critério de cálculo para essas startups? Você pode ir em busca disso. Também as expectativas de crescimento. Aqui lembra um pouco Shark Tank de novo. Não pergunto lá, os tubarões não perguntam lá pro empresário, quanto que vai valer tua empresa no futuro? Aí ele fala lá milhões de reais, entendeu? Como é que ele fez essa análise, esse critério? Então isso você pode pesquisar, né? Como que as startups elas pesquisam, como que critério elas têm para fazer esse tipo de avaliação do valor, né? Também qual que é o critério para elas fazerem essa expectativa, né? Quais são as motivações, quais são os critérios, né? E tudo isso você pode abordar no teu trabalho. E também os impactos macroeconômicos. Então, os impactos macroeconômicos, eles são relativos ali à parte das variáveis externas, basicamente. Por exemplo, taxa de juros, Selic, é a inflação, por exemplo, que é mais famoso, né? Outros contextos da economia, né? Aumento de impostos, diminuição de impostos. Então, tudo isso você pode analisar como isso afeta o valuation das empresas. Temos a gestão de riscos financeiros, essa parte eu acho bem legal. Primeira ali são as estratégias de mitigação, então você pode analisar de que forma as empresas elas lidam com os riscos e que forma elas fazem para mitigar, para não acontecer novamente. Então eu acho isso é bem legal. Esse aqui de hedging, impactos das ferramentas de hedging. Eu dei um exemplo ontem na aula ao vivo, vou dar para vocês também. Deixa eu pensar algum colega de vocês. O Sanderson. Lembrei do Sanderson agora. Então, o Sanderson ele tem 1.000 alqueires de terra, aqui encostado em Cascavel, né? Isso é verdade, hein? Pode pesquisar. Tô brincando. É, E ele decidiu plantar soja porque ele viu ali no Globo Rural que a soja está R$ 140 a saca. Isso é um exemplo, né? Eu não sei quanto que está agora. Aí
Tá, plantou todos os 1.000 alqueire, aí ele foi, na outra semana assistiu de novo Globo Rural e o cara falou lá, olha, a tendência daqui 6 meses é a soja baixar muito, vai para uns R$ 60 a saca. Aconteceu um problema aí, ninguém mais come soja, os chineses não querem mais soja, vai diminuir. Aí o Sanderson se desespera. Poxa vida, agora? O que eu vou fazer? Eu plantei 1.000 alqueire de soja e como é que. O que eu vou fazer, né? Porque eu vou ter um prejuízo enorme. Aí ele foi lá na cooperativa de crédito, foi no consultor financeiro lá, o consultor falou: não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um contrato de hedge. E como que funciona o contrato de hedge? Você vai lá na B3, que é a Bolsa Balcão, Brasil Bolsa Balcão, vai lá no balcão e oferece toda a sua soja por R$ 100 a saca. Aí nesses R$ 100 a saca, vai lá alguém e aceita. Não, eu compro. E fica assinado o contrato ali. Quando chega os 6 meses, o Sanderson vai entregar a saca, a soja dele por R$ 100 a saca, independente do valor que tiver. Então chega nos 6 meses e realmente a soja vai a R$ 60. O Sanderson ganhou, porque ele, se ele não tivesse feito esse contrato, ele ia ter que vender a R$ 60. Já o cara que comprou, que assinou o contrato, né, o comprador, ele perdeu dinheiro, né? Pode acontecer o contrário também. Chegou os 6 meses, a saca não diminuiu. Foi lá, tá, até aumentou um pouco, foi para R$ 160. O Sanderson não vai ganhar, ele vai perder. Porque ele já vendeu a R$ 100 a saca dele. E o cara que comprou ganhou, entendeu? E é assim que funciona essa dinâmica do hedge, entendeu? É até uma forma de especulação que muita gente utiliza. Muita gente que compra e vende soja, normalmente nem tem a soja, ou não, normalmente funciona com commodity, né? Não tem petróleo, não tem boi gordo, é tudo especulação. Então é assim que funciona o hedge, basicamente. Bem basicamente, tá, gente? Tem outros detalhes ali. E voltando ali para o trabalho, você pode usar isso como uma avaliação, né? Empresas que utilizam esse método, ou produtores rurais que utilizam esse método, que é mais comum aqui na região, né? Como que isso impacta ali o dia a dia da organização, né? Então você pode avaliar como isso impacta financeiramente, né? Isso ajuda, isso não ajuda, a empresa mais ganha do que perde, ou a empresa mais perde do que ganha. Então você pode fazer todo esse tipo de avaliação no teu TCC. Eu gosto de hedge, mas assim, você tem que se aprofundar mais, assim, porque são muitos detalhes, né? O que eu expliquei agora, dei de exemplo, é tipo uma, para você ter uma noção de como funciona. Você também pode analisar modelos quantitativos, então existem cálculos que você pode utilizar, ferramentas que são focadas quantitativamente apenas para evitar esses riscos e para tentar dimensionar como que o quão grave é um risco ou quão risco ou oportunidade, né, digamos assim. Então você pode avaliar quais são os modelos que mais as empresas utilizam, se é eficiente ou não. Então pode fazer isso também na tua pesquisa. Pode avaliar o papel da governança corporativa também, das empresas. Então, empresas que possuem, normalmente são empresas de grande porte que possuem governança corporativa, né? Então, você pode avaliar que se empresas de grande porte que têm governança corporativa têm uma gestão de riscos mais eficientes, se não tem, né? Pode fazer essa análise também. Finanças comportamentais,
Eu estou cuidando do tempo aqui porque eu tenho um limite. Então, você pode avaliar as heurísticas e os vieses. Então, heurística são como atalhos na mente. Eu vou tentar explicar. Uma dessas são vários tipos de heurísticas. Tem de afeto, responsabilidade, de seguir o que o outro faz. Eu não sei a palavra agora certinho, né? Mas são todas as. São vários, assim. Quem gosta desse tema de comportamental, de comportamento humano e tal, eu recomendo que leia um livro muito interessante. Até vai ser bom para o TCC de vocês, se vocês quiserem seguir essa parte comportamental, que normalmente é mais de gestão de pessoas, né? Mas entra também na parte financeira. É o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Olha só, peraí, só um minutinho, que eu tenho um aqui. Eu tô em casa hoje. Ai, só um minutinho. Ai, deixa aqui. Aqui. Ui, ui. Então, gente, eu tô no sofá porque, infelizmente, tô sem cadeira. Eu mandei reformar minha cadeira. Eu tô só com sofá. Mas não liguem, tá? Não é que eu sou preguiçoso. Aqui, ó. Esse é o livro Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Ó, aqui, ó. Ele é um calhão. Não é tão grande, né? Eu achava que era um pouquinho maior. Faz tempo que eu não. Até dá vontade de reler. Então é um livrinho aqui, mas bem interessante. Eu até reli uma vez, ó, um tanto aqui, mas parei, ó. Só o comecinho. Então, aqui ele fala bastante sobre heurística e viés. Um exemplo de heurística é, por exemplo, assim, você é estagiário. Entrou na empresa ali e você tem um chefe e aconteceu um problema. Né? Aconteceu um problema difícil, ninguém sabia resolver, e você e teu chefe tiveram que fazer tudo uma análise, para identificar, até encontrar uma solução. E depois de muita dificuldade, conseguiram achar a solução e deu certo, funcionou para resolver tal problema. 5 anos depois, você virou chefe desse mesmo setor e aconteceu o mesmo problema. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai fazer todo aquele caminho de volta, pesquisar até encontrar uma solução junto com as pessoas e tal, ou você só vai fazer a mesma coisa que você fez lá 5 anos atrás? Então, normalmente você vai fazer o que você fez há 5 anos atrás, a mesma coisa, e normalmente vai dar certo. Então, esse é um tipo de heurística que você adquire com o tempo, porque é da tua experiência, entendeu? Ah, eu já passei por isso antes, meu chefe passou por isso antes, então com base nisso eu vou tomar essa tal decisão. Então isso é uma heurística. Se eu não me engano, é heurística da experiência, alguma coisa assim. Eu não sei a palavra certa. Não leia um livro que ele vai estar explicado certinho. Também tem a heurística do afeto, que é que o livro diz. Essa heurística é relacionada a que, se você está feliz, você tende a ser mais positivo, né? Ver as suas tomadas de decisão de forma mais positiva. E se você está mais triste no dia, você tem a tendência de ser mais negativo, ser mais pessimista entre as decisões que você tem que tomar. É mais criterioso normalmente. Então isso também é uma heurística do afeto. Temos os vieses também. Os vieses indicam uma tendência que a pessoa tem a tomar certa atitude. Então, é bom relembrar vocês que todo mundo tem viés. Seja nós, seja uma empresa, né? Todos têm viés. E esse viés, eles
Normalmente vem de forma cultural, teu, né? Vem de forma de uma experiência pessoal sua. Então, isso tende a um viés, né? Você ter um viés. Um dos exemplos, né, na parte financeira, você pode ser uma pessoa mais conservadora nos investimentos, um viés mais conservador, ou ser um viés mais de risco, né? De mais liberal, né? Então você pode ter esses dois vieses e você pode analisar isso nas empresas no teu TCC. Então como que tanto a heurística, né, de um gestor, perdão, como o viés de um gestor, por exemplo, um gestor mais conservador, gestor financeiro mais conservador. Será que ele como que funciona, como que é a dinâmica da gestão financeira dessa empresa? Da mesma forma, ao contrário, né? Como que funciona a dinâmica de um gestor mais liberal economicamente em uma empresa, né? Você também pode analisar o comportamento do investidor na volatilidade do mercado. Então, dependendo da forma que o mercado o mercado é sempre volátil, né? Quando ele tende para cima, qual que é o comportamento do investidor? Quando ele tende um pouco para baixo, qual que é o comportamento do investidor? Fazer toda essa análise no teu TCC. Você também pode analisar o efeito que o comportamento dos gestores causa nas empresas. Então, como eu falei antes ali dos vieses, né? Então, se o gestor financeiro é mais conservador, como que isso afeta a empresa no geral? Ou em algum setor específico, né? Como isso afeta a parte, deixa eu pensar, a gestão de recursos humanos de uma empresa, né? Um gestor financeiro mais conservador ou um gestor financeiro mais liberal. Pode fazer essa análise também, entre setores, né? Entre setores da mesma empresa. Você pode também fazer a parte do consumidor mesmo, não focar na empresa, mas sim no consumidor. Quais são as influências do consumidor nas decisões de crédito, né? No financiamento que ele busca ou no empréstimo que ele busca, você pode fazer essa análise também. Aqui também a gente pode falar sobre o financiamento de pequenas e médias empresas. Então, você pode avaliar as estratégias de financiamento desse tipo de empreendimento, que são as pequenas e médias empresas, né? Pode avaliar o papel das instituições financeiras no financiamento de pequenas e médias empresas, quais são os desafios, tanto das instituições como das pequenas e médias empresas, em adquirir ou em dar o crédito, né, no caso. Temos a análise de gestão de risco e financiamento das pequenas e médias empresas. Então, você pode avaliar isso também. Temos também o crowdfunding. Eu não sei se vocês sabem o que é crowdfunding, só que é assim. Ela. Eu não sei se vocês conhecem o Kickstarter. Tem o Kickstarter. Lembra um pouco uma vaquinha, né? Como se fosse uma vaquinha. São várias pessoas que doam dinheiro a fim que o negócio dê certo. Vou citar um exemplo. Por exemplo, eu criei um celular, né? Aqui, ó, criei um celular que é o mais tecnológico do mundo. Aí, para dar certo, eu preciso de 1 milhão de investimento. E quem investir, eu vou dar um celular de graça. Então, são várias pessoas. Nossa, eu gostei de celular, eu quero que dê certo. Vai lá e paga dinheiro. Vai lá e dá um dinheiro. Vai lá, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Tanto é que juntos 1 milhão. Daí, teoricamente, com esse dinheiro, a pessoa vai, abre a empresa e começa a vender o produto dela. Então, isso que é um crowdfunding, né? São várias pessoas unidas para que o negócio dê certo e na qual elas têm interesse, né, do tema. Pode ser, claro, você tem exemplo produto aqui, mas pode ser também
um serviço ou um ideal ali, uma proposta, né? São várias situações. Mas relacionado, crowdfunding é relacionado à empresa. Não pode confundir com vaquinha, né? Porque vaquinha normalmente pode ser para ajudar uma pessoa, por exemplo. Já o crowdfunding não, é uma ideia que muita gente gosta e ajuda financeiramente. Ok? Bom, eu não falei, né, do crowdfunding. Você pode avaliar, né, esse crowdfunding, como é que funciona, empresas que fizeram crowdfunding e tiveram sucesso, ou também o contrário, que tiveram fracasso, porque tem bastante também, né? Então, você pode analisar esse tipo de empresa também, né? Ou outras alternativas de financiamento. Temos as fusões e aquisições, isso a gente falou na aula anterior de administração estratégica, mas você pode focar mais na parte financeira. Então, você pode analisar os fatores para o sucesso de uma fusão financeiramente, pode avaliar o impacto na valorização das empresas nesse sentido, pode avaliar os riscos e as oportunidades dessa, dessa fusão ou dessa aquisição dessa empresa, e também pode avaliar as estratégias de valuation, por exemplo, como que uma empresa decidiu que tal valor é esse para você comprar outra empresa, por exemplo. Não sei se ficou bem explicadinho, né? Por exemplo, como que uma empresa determina o valor dela para que seja vendido, entendeu? E como é feita essa negociação. Então você pode fazer essa análise. Vamos aqui para a próxima. Temos aqui então a parte do planejamento financeiro de longo prazo. Então você pode analisar alguns modelos que são eficazes dentro dessa parte do planejamento. Então pode avaliar empresas que utilizaram modelos e esses modelos deram certo. Pode avaliar também como que esse modelo pode ser utilizado em outras empresas, né? Tem um impacto na sustentabilidade empresarial, então um planejamento financeiro de longo prazo, de que forma que ela impacta a continuidade da empresa, por exemplo, né? Também temos a influência da tecnologia, então de que forma a influência, não, de que forma a tecnologia ela auxilia para um planejamento financeiro de longo prazo eficiente, né? Também você pode avaliar os desafios de criar um planejamento financeiro para pequenas e médias empresas. Também as oportunidades, as vantagens de uma pequena e média empresa fazer esse planejamento, né? Que a gente muito bem sabe que empresas de pequeno porte, ou médias empresas, né, não realizam um planejamento muito dos bons, né? Então, por isso que a gente pode avaliar isso, pode até mostrar que normalmente aqui próximo da gente, né, seja familiar, um parente próximo, amigos, normalmente eles têm empresas. E normalmente elas são empresas de pequeno e médio porte. Então, esse trabalho ele pode te ajudar e mostrar ali para, né, teu conhecido as oportunidades de fazer um planejamento de longo prazo, né? Como você vai fazer uma bibliografia, um estudo bibliográfico, você pode estar lá, ó, segundo esse estudo, esse estudo, fazer o planejamento financeiro torna a tua empresa mais sustentável, né? Mostrando isso para o teu amigo, isso dá robustez. Às vezes pode até ajudar alguém, né, no seu trabalho, nessa parte financeira. Temos o mercado de capitais, por fim. Você pode avaliar os impactos das oscilações, né, das ações, tanto para a empresa que é a dona da ação, né, digamos a Magazine Luiza, ou de empresas que compram ações de outras empresas, né? Que isso é bem comum. Como forma de investimento, as empresas compram ações também. Então você pode avaliar essa dinâmica. De que forma impacta tanto a empresa que é dona da ação, como a empresa que comprou a ação da outra empresa.
entendeu? Pode também avaliar a influência dos indicadores macroeconômicos, como taxa de juros, inflação, como eles afetam as ações no mercado de ações. Também você pode avaliar a eficácia, a eficiência do mercado de capitais, conforme outros modelos, né, teorias. Você pode pegar uma teoria e fazer uma análise. Olha, de acordo com a teoria tal, 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 a eficiência do mercado de capitais é tal. Entendeu? Pode fazer essa análise também. E de governança corporativa. Na época do meu TCC, eu fiz sobre isso, a governança corporativa no mercado de capitais. Fiz uma análise se um nível de governança corporativa mais alto influencia na ação, né, no valor da ação da empresa. Spoiler que não. O spoiler que a minha conclusão que eu cheguei é que não necessariamente, né? Então, mas você pode refazer essa análise ou você pode fazer outra análise, né? Pode fazer uma outra comparação, outro tipo de comparação. Fica bem interessante também. Por fim, é isso. Então, eu coloquei dúvidas aqui no final, mas não vai ter dúvidas, né? Fiz essa gravação. Infelizmente, como eu falei no início, eu esqueci de gravar a aula ao vivo de ontem. Perdão por isso, né? Mas resolvi gravar de novo porque é importante que vocês vejam esses vídeos e ajudem vocês a tomar alguma decisão. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar ali no Ava, na mensagem da Ava, para que eu possa responder e tirar suas dúvidas, para a gente ter algumas ideias juntos, bater um papo, beleza? Então, boa sorte nesse momento de vocês, estão na fase final desse curso, espero que dê tudo certo, beleza? E a gente se vê na aula de logística. Essa eu não vou esquecer de gravar, vocês podem ficar tranquilos, beleza? Até mais, pessoal. Temos aqui então a parte do planejamento financeiro de longo prazo. Então você pode analisar alguns modelos que são eficazes dentro dessa parte do planejamento. Então pode avaliar empresas que utilizaram modelos e esses modelos deram certo. Pode avaliar também como que esse modelo pode ser utilizado em outras empresas, né? Tem um impacto na sustentabilidade empresarial, então um planejamento financeiro de longo prazo, de que forma que ela impacta a continuidade da empresa, por exemplo. Né? Também temos a influência da tecnologia, então de que forma a influência, não, de que forma a tecnologia ela auxilia para um planejamento financeiro de longo prazo eficiente. Né? Também você pode avaliar os desafios de criar um planejamento financeiro para pequenas e médias empresas. Também as oportunidades, as vantagens de uma pequena e média empresa fazer esse planejamento, né? Que a gente muito bem sabe que empresas de pequeno porte, ou médias empresas, né, não realizam um planejamento muito dos bons, né? Então, por isso que a gente pode avaliar isso, pode até mostrar que normalmente aqui próximo da gente, né, seja familiar, um parente próximo, amigos, normalmente eles têm empresas. E normalmente elas são empresas de pequeno e médio porte. Então, esse trabalho ele pode te ajudar e mostrar ali para, né, teu conhecido as oportunidades de fazer um planejamento de longo prazo, né? Como você vai fazer uma bibliografia, um estudo bibliográfico, você pode estar lá, ó, segundo esse estudo, esse estudo, fazer o planejamento financeiro torna a tua empresa mais sustentável, né? Mostrando isso para o teu amigo, isso dá robustez. Às vezes pode até ajudar alguém, né, no seu trabalho, nessa parte financeira. Temos o mercado de capitais, por fim. Você pode avaliar os impactos das oscilações, né, das ações,
tanto para a empresa que é a dona da ação, né? Digamos a Magazine Luiza, ou de empresas que compram ações de outras empresas, né? Que isso é bem comum. Como forma de investimento, as empresas compram ações também. Então você pode avaliar essa dinâmica. De que forma impacta tanto a empresa que é dona da ação, como a empresa que comprou a ação da outra empresa. Entendeu? Pode também avaliar a influência dos indicadores macroeconômicos, como taxa de juros, inflação, como eles afetam as ações no mercado de ações. Também você pode avaliar a eficácia, a eficiência do mercado de capitais, conforme outros modelos, né, teorias. Você pode pegar uma teoria e fazer uma análise. Olha, de acordo com a teoria tal, 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 a eficiência do mercado de capitais é tal. Entendeu? Pode fazer essa análise também. E de governança corporativa. Na época do meu TCC, eu fiz sobre isso, a governança corporativa no mercado de capitais. Fiz uma análise se um nível de governança corporativa mais alto influencia na ação, né, no valor da ação da empresa. Spoiler que não o spoiler que a minha conclusão que eu cheguei é que não necessariamente, né? Então, mas você pode refazer essa análise ou você pode fazer outra análise, né? Pode fazer uma outra comparação, outro tipo de comparação. Fica bem interessante também. Por fim, é isso. Então, eu coloquei dúvidas aqui no final, mas não vai ter dúvidas, né? Fiz essa gravação. Infelizmente, como eu falei no início, eu esqueci de gravar a aula ao vivo de ontem. Perdão por isso, né? Mas resolvi gravar de novo porque é importante que vocês vejam esses vídeos e ajudem vocês a tomar alguma decisão. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar ali no Ava, na mensagem da Ava, para que eu possa responder e tirar suas dúvidas, para a gente ter algumas ideias juntos, bater um papo, beleza? Então, boa sorte nesse momento de vocês, estão na fase final desse curso, espero que dê tudo certo, beleza? E a gente se vê na aula de logística. Essa eu não vou esquecer de gravar, vocês podem ficar tranquilos, beleza? Até mais, pessoal.